Olá, alunos. Nessa videoaula, a gente vai continuar falando sobre os conceitos básicos da estática. Nas aulas anteriores, a gente viu a respeito da classificação, na aula anterior, né, da classificação da estrutura quanto à estaticidade e quanto à estabilidade. Então, a gente viu alguns exemplos a respeito, né, e agora a gente vai falar com relação às cargas. Então, nas estruturas, há a ocorrência de vários tipos de cargas. E nós precisamos entender essas cargas para conseguir conseguir esquematizar, né, as nossas estruturas e fazer a análise. Então, nós temos a classificação, que eu acho a mais importante e é a que a gente utiliza nos projetos, é quanto à ocorrência da carga em relação ao tempo. Então, o quanto ela perdura ali, dura, ao longo da vida útil dela. Então, a primeira classificação que nós temos é a carga permanente. Então, o próprio nome, ele já sugere uma relação com o tempo. Ela significa que é uma carga que vai permanecer ali na estrutura constantemente até o fim da sua vida útil. Então, são elementos fixos da nossa estrutura, que não se movem. Então, qual seria uma carga, né, que permanece ali naquela estrutura? A própria estrutura, os elementos que constituem as estruturas, as paredes, né, hã, todo elemento construtivo, todo elemento estrutural, vão ser cargas permanentes. Mas como assim? Eu estou falando que esses elementos, eles também contribuem com a carga da edificação, eles têm o peso próprio deles. Então, eh obviamente, né, eles têm massa e isso é uma carga, e a gente precisa contabilizá-la, que ela vai exercer uma influência na nossa estrutura, né. Então, é o peso próprio da estrutura, né, peso próprio de viga, peso próprio de pilar, peso próprio de laje, tudo isso contribui, né, com a carga permanente. Os pesos próprios dos elementos construtivos, como paredes, outros tipos de vedação, revestimentos, enfim, tudo isso também é uma carga permanente. Olha, quando eu falo de carga permanente, tá, é aquela que a gente concebe no projeto. A gente não pensa nessas cargas permanentes em alguma modificação, que isso é uma dúvida que gera nos alunos: "Ah, mas se eu retirar a parede?". Obviamente, se você retirar a parede ali da construção, você está aliviando a estrutura. Então, você está a favor da estrutura. Agora, quando você coloca uma parede onde não havia no projeto, aí sim você tem que reavaliar o seu projeto para que não haja danos e verifique, né, se a estrutura ela consegue resistir a essa carga adicional. Então, as cargas permanentes são aquelas que a gente prevê no projeto, né? Eu concebi a minha, o meu elemento, a minha edificação, eu tenho esses elementos. Então, eu preciso verificar qual é a contribuição dessas cargas. Lembrando que uma viga, ela tem que resistir ao seu peso próprio. Então, a gente tem que contribuir com essa carga nesse elemento, tá? Bom, nós temos também as cargas variáveis ou acidental. Então, essas cargas variáveis, né, como o próprio nome diz, ela, elas variam com o tempo. Como assim? Elas são cargas que, num determinado tempo, ela tem um determinado valor. Depois, de um determinado tempo, esse valor reduz ou aumenta. Então, ele oscila ao longo da vida útil dessa edificação. Então, nós, como pessoas que circulam em uma edificação, são cargas variáveis. Então, o nosso peso contribui também com a carga na edificação e a gente precisa estimar essa carga. Então, são cargas que oscilam com o tempo. Móveis também são cargas variáveis, porque móveis a gente pode retirar o móvel, acrescentar um móvel, né. Equipamentos também, se eu tiver um equipamento fixo, aí sim eu posso verificar se ele entra como carga permanente, mas de certa forma ele entra como carga variável.
Outra carga, que é uma carga, bem comum nas nossas edificações, é o vento. O vento, ele é uma carga que varia, porque às vezes a gente tem um temporal, e aí tem um vendaval, né, com uma força maior do que os outros dias, e tem uns dias secos que quase não tem vento. Então, é uma carga que oscila, e o vento impacta muito a edificação. Ela a gente já viu desastres com vento, né, então é uma carga que a gente deve considerar. Outra carga que a gente deve verificar é a carga, que ocorre na cobertura, né, que é uma carga devido ao peso da chuva, poeira, enfim, né, traz uma certa contribuição ali naquela cobertura. Bom, então aqui está mostrando justamente essa carga do vento, que é uma carga lateral à edificação normalmente, mas também tem a carga que ocorre na cobertura de forma vertical, tá? E é uma carga que oscila com o tempo, como eu disse, né? Tem dias que a gente tem um vendaval, tem dias que está seco, que não tem vento nenhum, né? Então, a gente tem esses tipos de cargas variáveis: vento, chuva, pessoas e equipamentos, tá? Nós, além dessas cargas, né, permanente e variável, a gente também tem a carga excepcional, que não está contemplada aqui nos slides, mas é uma carga que ela é uma carga que ocorre em uma circunstância anormal. Como assim? Bom, a carga variável, ela vai oscilando com o tempo, vai aumentando, diminuindo, né, ela vai oscilando com o tempo. Essa carga, excepcional é uma carga em pico, tá. Então, um exemplo de carga em pico é uma explosão, né. Imagina uma explosão, quando explode, uma carga muito grande, eh eh eh, é adicionada ali na edificação num curto período de tempo. Então, é uma típica situação excepcional, e que dependendo da edificação, a gente precisa considerar. Edificações públicas, né, é muito recorrente a gente fazer isso, né, em hospitais, né, a gente faz essas verificações. Então, dependendo do requisito, né, a gente, estima essa carga e faz essas considerações. Bom, e a gente tem a carga quanto à forma de distribuição. E essa é muito importante para vocês entenderem o contexto da análise estrutural. Nós temos a primeira carga, que é uma carga concentrada. É uma carga do tipo força. Então, por exemplo, aqui nós temos um veículo. As rodas desse veículo vão aplicar nessa superfície, né, nesse tabuleiro aqui, uma carga, concentrada, uma força, né, que é, transmitido pelas 4 rodas aqui do veículo, tá. Então é o peso do carro é transferido à ponte pelo contato entre o pneu e o tabuleiro. O tabuleiro seria essa estrutura aqui. Então as rodas, elas vão, contribuir, né, com o peso do carro através, dessas cargas, eh, com essa carga concentrada. Só que a carga concentrada em si, ela é uma carga distribuída, que a gente vai ver mais à frente, que é uma carga que se distribui em uma determinada área. Porém, como a área de contato do pneu com o tabuleiro é muito pequena, a gente considera como sendo uma carga concentrada, tá? Uma carga tipo força, né? Então, a gente é, 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 considera que a carga concentrada ela é aplicada em uma área muito reduzida e assim a gente representa ela como uma carga aplicada pontualmente, tá? Bom, a gente vai ver que em certas situações, em estruturas, né, por exemplo, eh, a carga da viga em um apoio, né, em um pilar, por exemplo, é uma carga concentrada, ah, uma viga que chega em uma outra viga é uma carga concentrada, né, então, tem uma certa área ali, né, entre esse contato da viga com a outra viga, porém como é muito pequeno, né, a gente considera como uma carga concentrada.
uma carga tipo força. E a carga distribuída? O que seria essa carga distribuída? É uma carga que ela se distribui em uma determinada comprimento ou em uma área. Então nós temos aqui um exemplo. Nós temos uma viga, tá? Na Essa viga ela vai receber uma parede. A parede, como eu disse para vocês, ela tem a carga dela, o peso próprio dela. Então esse peso próprio, ele vai se distribuir ao longo do comprimento dessa viga. Então, nós temos uma carga distribuída linearmente. Nós temos outra situação em que a gente tem uma viga e nós temos uma laje apoiada sobre essa viga. A laje, ela recebe a carga e transfere para a viga. A viga é um apoio da laje. E a laje, ela vai transferir essa carga ao longo do comprimento da viga. Então, é uma carga linear distribuída ao longo do comprimento da viga. E essa carga vai ser uma força por comprimento. No caso de lajes, por exemplo, a carga é distribuída ao longo da área da laje. Então, a gente fala que é uma carga quilonewton por metro quadrado, né? Uma carga distribuída em área. Nós temos também a carga momento. O que seria uma carga momento? É o momento aplicado ali na estrutura. Então, em um determinado, aqui a gente tem a representação de um pórtico, tá, gente? Então, nós temos o pilar aqui na vertical, um outro pilar aqui na vertical e uma viga na horizontal. E aqui nós temos o engaste e nós temos o apoio do primeiro gênero. Então, o que acontece? Nessa estrutura, nós temos uma força F aqui aleatória aplicada e uma carga momento em um determinado ponto dessa estrutura. Pode ser que ela está recebendo de uma outra estrutura que está ali fixada nela, tá? Então, o que acontece? Nós temos esse momento aqui aplicado devido a uma outra estrutura e tal, que aplicou esse momento, e a gente precisa considerar ele no nosso cálculo. Perceba que aqui no apoio do engaste, nós temos também um, 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 um momento aplicado, que seria a reação de apoio. Bom, então como expressar isso numa uma estrutura real? Bom, vamos analisar essa estrutura aqui. Nós temos uma cobertura feita de madeira, tá, digamos assim, e nós temos o elemento tesoura, né, que é uma treliça. Por que é uma treliça? O que é, né? São elementos, tá, lineares, um conjunto de elementos lineares que tem essa configuração aqui, tá? Então, nós temos várias tesouras, nós temos uma, duas, três, quatro tesouras, e nós temos esse elemento que liga, né, as tesouras, na verdade não é que liga, né? É um elemento que vai receber as, a telha de cobertura, então ela é chamada de terças. Então essas terças é o que recebe a, a, a telha, onde vai ser fixada a telha, então aqui está a telha, tá? Então esses elementos, terça, telha, elas têm o peso próprio delas e ainda recebem a carga da chuva e do vento, que distribui para essa tesoura, tá? Essa tesoura ela vai ter a função de resistir a toda essa carga que está em cima, que constitui o telhado, que é a terça e a telha. As paredes aqui, né, elas vão servir como apoio para essa tesoura. Então, o que a gente faz na análise estrutural? A gente representa essa estrutura, tá? Então, vamos representar, por exemplo, essa tesoura. A gente representa essa tesoura em um plano, né, em linhas, como eu disse para vocês. Então, como são elementos lineares, a gente vai representar o eixo desses elementos, né, passando no seu centro de gravidade, obviamente. Então, a gente faz o esquema, né, dessa tesoura. Então, a gente desenha aqui, né, os elementos que constituem ela e coloca as cargas que estão sendo aplicadas nelas. E essas cargas aqui, ó, que estão aplicadas eh eh eh, na tesoura, são cargas advindas da terça. E essa carga que vem da terça é a carga do peso próprio da terça,
o peso próprio do telhado e as cargas externas, né, chuva, vento, né. Então a gente coloca essas cargas aqui, né, na nossa terça. Essa seta mais grossa aqui, que está nas extremidades, são a reação da parede. Por que que nós temos as reações aqui nesses 2 pontos aqui? Porque para essa estrutura ficar equilibrada, né, a parede ela precisa contrapor essas cargas advindas da terça. Então, essa essa reação, tá, a gente precisa definir, né, para ver se está adequada, se está realmente equilibrando, a estrutura, tá. Então, essa é a reação, né, do apoio, né, da parede, né, para contrapor essas cargas que vêm da terça. Aqui, ó, que essa linha é justamente a representação da terça. Então a terça, ela está apoiada nas tesouras, então as tesouras, elas servem de apoio para essas terças. Então, como a gente tem uma, 2, 3, 4 tesouras, nós temos 4 apoios que estão representados pela letra A, B, C e D. Então, em cima das tesouras, nós temos o peso próprio da tesoura, as cargas transmitidas pela telha, que é o peso próprio da telha, o vento, né, e a carga de chuva, né, que é a sobrecarga. Então, percebam que essa carga é representada como uma carga linear, né, porque essa carga ela ocorre ao longo do comprimento dessa terça, então é uma carga distribuída, ok? E nós temos nos apoios a uma força de reação, que é a força da tesoura, contrapondo essa carga distribuída, tá. Então a gente faz essa esquematização das cargas para a gente poder analisar se essa terça ela vai estar resistindo, né, qual material que é o mais adequado para ela, né, então qual que é a seção adequada para esse tipo de estrutura, né, enfim. A mesma coisa vai acontecer com as tesouras. Então, a gente viu que nós temos as cargas distribuídas, tá? E a gente viu as cargas uniformemente distribuídas ou cargas distribuídas linearmente. Bom, essas cargas são as mais típicas, né? Ela tem esse formato retangular, né? Perceba que é uma carga constante ao longo do comprimento, né? Do elemento. E essa é uma carga muito comum. Só que a gente trabalhou, né, por exemplo, em sistemas, sistemas de força com forças, a gente não trabalhou com cargas distribuídas. Então, o ideal, quando a gente faz a análise, é transformar essas cargas distribuídas em cargas de força. Mas como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá. Nós temos essa carga, distribuída linearmente ao longo desse comprimento, que é um comprimento L. A carga eu chamei de Q, e é uma carga constante. Perceba que, como ela tem esse formato, essa linhazinha aqui em cima, né, esse formato retangular, perceba que não há variação, né, do comprimento dessas setinhas, né. Então essas setinhas são as cargas, né. Então se não tem, elas são todas iguaizinhas em cima desse comprimento. O que que ocorre? Como que eu vou desvendar, né, o valor dessa carga? Eu tenho uma representação de um retângulo. O retângulo aqui representado, ele tem base L, né, de valor do comprimento, né, e altura Q, que é o valor da carga. Então, para eu descobrir a resultante, né, o valor da carga ali, resultante dessa carga distribuída, é simplesmente eu determinar a área desse retângulo. O que que é a área do retângulo? É base vezes altura. Então, base vezes altura vai me dar a minha carga. E essa carga concentrada, carga força, ela vai ser aplicada no CG da figura, no centro de gravidade da figura. Aonde fica o centro de gravidade de um retângulo? Bem no meio dele. Então,
Na verdade, a gente sempre representa, esse CG em cima do comprimento, tá. Então essa distância, x, né, do CG é a que mais importa, tá. Então ela tá aqui, na metade, né, desse comprimento. Bom, então, na hora de fazer os cálculos, a gente vai considerar essa representação. Então, a gente vai transformar, sempre que a gente tiver uma carga distribuída uniformemente, tá, uma carga tipo retangular, a gente vai representar ela primeiro, para depois fazer as considerações de cálculo, vai transformá-la em uma força, tá. Então, para transformar em uma força, é só eu calcular a área do retângulo. Perfeito. Mas e no caso em que eu tenho uma carga triangular? Essa carga triangular ocorre quando há uma variação da carga ao longo do comprimento onde ela está distribuída. Isso pode ser uma parede, por exemplo, em elevação, né, e ela tem nesse ponto, né, uma altura X e lá no final ela tem uma altura Y, né, uma altura diferente. Então essa carga, ela não está distribuída constantemente, igualmente ao longo do comprimento. Essa carga ela está variando, né. Então, eu preciso considerar essa carga distribuída triangularmente, tá. É claro que eu posso ter uma outra configuração, né, mas se ela está elevando proporcionalmente, a gente considera ela como uma carga triangular. Bom, nessa carga triangular, né, perceba que a gente tem uma figura de um triângulo e a gente vai fazer a mesma consideração. Eu tenho um triângulo com altura P, que é a, a, o maior valor de carga dessa distribuição, né, que é a última carga aqui, né, e a base desse triângulo é o valor do comprimento onde ela está distribuída. Então, a minha resultante, ela vai ser o valor da área do triângulo. Então, eu vou pegar a altura, que é o valor da carga máxima, P, vezes o valor da base, L, dividido por 2. Aonde essa carga vai ser aplicada? No CG do triângulo. Então, eu vou pegar, né, dessa ponta aqui, né, onde não tem altura, vai ser 2/3 de L, e aonde eu tenho altura maior, vai ser 1/3 de L. Bom, então é assim que eu vou, considerar no meu cálculo, né, vou transformar essa carga, eh, triangular em uma carga concentrada, uma carga força, tá. E vou fazer os meus cálculos. Bom, tem a carga distribuída trapezoidal, né, que também pode ocorrer, em vez de eu ter a carga zerada aqui nesse ponto, né, que é o caso da carga, eh, triangular, eu já tenho um início de carga aqui, um valor P1, né, começa aqui e ela vai variando, ela vai aumentando até chegar no valor P2, que é o maior valor de carga distribuída ao longo desse comprimento. Então eu tenho uma carga no formato trapezoidal. Só que para eu calcular essa carga, eu vou dividir em 2 figuras. A primeira, eu tenho um retângulo, aonde a carga tem um valor, né, com altura de P1. E depois eu tenho uma carga, trapezoidal, que tem a altura, né, na verdade, a altura do triângulo vai ser P2 menos P1, que vai dar essa alturinha aqui, né, do triângulo. E eu tenho, né, ah, o meu retângulo, né, com a altura P1. Bom, então eu vou ter 2 resultantes, tá? Eu não vou somar essas resultantes não, eu estou dividindo, né, a minha carga, né, as áreas, então eu vou ter resultantes diferentes, eu nunca vou somar, tá? Essa soma aqui, significa que o resultado dela é essa carga distribuída aqui trapezoidal. Então eu vou ter 2 resultantes. Uma resultante referente à carga que eu separei, que tem a forma de um retângulo, e vou ter uma segunda referente à carga de um triângulo, tá. Vou fazer as mesmas considerações que eu fiz anteriormente,
para definir esses valores de resultante e a posição delas, tá? Mas eu não vou somar essas resultantes, tá? Essas resultantes são isoladas. Bom, então, a fim de aplicar isso aqui, vamos fazer um exemplo. Bom, o exemplo é super simples, tá? Eu tenho aqui um eu tenho aqui uma estruturinha, eu não fiz a representação, né, mas digamos que seja uma viga. Ela tem uma primeira carga distribuída, né, com formato, retangular, com valor de 5 quilonewtons por metro, né, então ela está distribuída nesse comprimento aqui de 2,5 metros. A segunda carga é uma carga de 11 quilonewtons por metro, que está distribuída nesse comprimento de 3 metros. Então perceba que a carga distribuída, não necessariamente ela vai ser distribuída em todo o comprimento do elemento. Ela pode estar distribuída em uma determinada faixa de comprimento ali, tá? E sempre quando eu vou fazer o cálculo, eu tenho que me basear no comprimento onde ela está ali aplicada. Então, vamos começar com essa primeira carga aqui. Essa primeira aqui. A altura, a altura da carga do triângulo é esse valor de Q aqui de 5 quilonewtons por metro quadrado. Então, ela vai ser aplicada, ela vai ser aplicada aqui no meio, né? Então, eu já sei mais ou menos aonde ela vai ficar posicionada. Ela vai ficar posicionada na metade de 2,5, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou representar essa linha aqui toda, tá? Digamos que está reto, né? Então, o primeiro comprimento que eu tenho aqui é 2,5 metros. Então, eu vou representar a minha carga aqui, e ela tem que estar no meio de 2,5. Então, a metade de 2,5, tá dando delay aqui. Então, a metade de 2,5 vai ser 1,25. Então, coloco aqui, ó, 1,25, 1,25. Beleza. Então, qual que vai ser o valor de resultante dessa carga? Eu vou pegar o valor de Q, que é 5, pá, travou, 5 vezes 2,5. Então, eu vou ter um valor de carga de 12,5 quilonewton, que eu transformei em um valor de força. Agora, eu vou para essa segunda carga aqui, que tem essa altura aqui, né, o retângulo. E eu vou aplicar bem no meio essa resultante. Então, a resultante vai ficar na metade desse comprimento de 3 metros. Então, vou colocar aqui a representação. Vou colocar essa distância aqui, ó. Então, metade de 3 é 1,5. 1,5, onde vai estar a posição. Vou calcular o valor de R, que é a resultante, que vai ser igual ao valor da altura da carga, de 11, vezes o comprimento, que é 3 metros. Então, a resultante é de 33 quilonewton. Ok? Então, fiquem atentos com o comprimento aonde essa carga está aplicada, tá? Pode acontecer de eu ter uma estrutura assim e ter só essa carga distribuída, tá? E aí, eu tenho que considerar apenas o comprimento onde ela está, né? E não chamar aqui de comprimento A, né? E não o comprimento todo do elemento, tá? Eu tenho que considerar apenas o local aonde, o comprimento aonde essa carga está sendo aplicada, ok? Então, eu posso fazer a representação, tá, desses resultantes se em cima do desenho, como eu coloquei aqui, posso colocar, né? Só não esqueça de colocar esse comprimento aqui, que isso é importante, porque a gente vai precisar na hora de determinar o momento fletor, tá? Então, sempre coloque essa distância
ok? Para identificar, ó, essa carga está dessa ponta aqui, dessa extremidade aqui, a 1,25, tá? Sempre identificar. Bom, o próximo exemplo é uma carga retangular e uma carga trapezoidal. Ó, trapezoidal não, triangular. Então, primeiro, a gente vai fazer essa daqui, tá? Então, eu vou novamente representar aqui a minha linha, ok? Então, essa carga retangular tá num comprimento de 4 metros. Então, eu vou desenhar aqui ela aqui. Então, ela tá na metade, 2 metros. 2 metros. E ela vai ser a carga de 3,5 vezes 4. Então, o valor dessa resultante vai ser de 14 quilonewton, carga de força. Agora, essa carga triangular, eu tenho que colocar ela a 1/3 da sua maior altura, né, do lado da altura, né? Então, ela está aqui distribuída num comprimento de 4 metros também. Eu vou ter daqui até essa ponta aqui, onde está a maior altura da carga, né, é 1/3 do comprimento. Então, é 4 dividido por 3. Colocar aqui fracionado não, já vou colocar o valor inteiro. Vai dar 1,333. Então, 1,33. E daqui para cá é o restante, né? É 2/3 de 4. Então, só fazer a conta aqui, né, para ficar bonitinho. 2,67. Então, aqui a resultante vai ser a carga de 10 vezes a altura, ó, vezes o comprimento, 4 metros, dividido por 2, que eu tenho que calcular a área desse triângulo. Então, eu vou ter aqui 20 quilonewton. Então, essa é a minha resultante. Então, a resultante dessa carga e dessa outra carga. Então, eu vou considerar nos meus cálculos as resultantes, simplesmente. Bom, essa daqui, né, envolve todos os aspectos, né, então eu tenho que calcular para cada uma delas aqui, então vou fazer uma linha até maior. E a primeira é uma carga retangular, então metade de 2 metros, 1 metro. E a sua resultante vai ser a área, né, de 2, a carga vezes 2, né, que é o comprimento, 4 quilonewton. Bom, a segunda é uma carga triangular. Perceba que o maior lado do triângulo está desse lado esquerdo, né? Então, 1/3 vai estar para cá, né, do comprimento. Lembrando que o comprimento é 2 metros. Então, 1/3 de 2 vai dar 0,66. Vou arredondar para 0,67. Então, aqui eu tenho a minha resultante. Essa resultante vai ser a área desse retângulo, que é a carga, 4,5 vezes o comprimento, 2 metros, dividido por 2. Isso vai dar 4,5 quilonewtons. Então, aqui o resto aqui do comprimento vai ser 2/3 de 2, e vai dar 1,33. 1,33. E a próxima carga, de novo, é uma carga retangular, aplicada em um comprimento de 1 metro. Então, a gente tem metade aqui, 0,5. Essa carga vai ficar no meio, né, desse comprimento. Então, a resultante vai ser o valor da área desse retângulo, né? Então, vai ser 3,2, que é a carga, vezes o seu comprimento, que é 1. Então,
a resultante é 3,2 quilonewton. Ok, então até aqui a gente já tinha visto, né, do exemplo anterior, cada uma dessas, do retângulo, do triângulo, né, e agora do trapézio. Do trapézio, eu tenho que essa carga aqui, ó, é Q1, 2 quilonewtons por metro. Então, eu tenho o meu retângulo aqui, né, com esse comprimento, e tenho o meu triângulo, né, que vai ter uma altura que é Q2 menos Q1. Então, vai ser os 3 quilonewtons por metro menos 2 quilonewtons por metro, que é igual a 1 quilonewton por metro. Isso eu vou considerar na hora que eu for calcular esse triângulo. Então, eu tenho um comprimento aqui de 3 metros, ficou desproporcional, mas enfim. Primeiro que eu vou calcular é esse retângulo aqui. A resultante desse retângulo vai ficar bem no meio desse comprimento de 3 metros. Então, ele vai ficar aqui a uma distância de 1,5 e a uma distância de 1,5. Então, essa resultante, ela vai ser a carga Q1 de 2 vezes o comprimento de 3. Então, vou ter um valor de resultante de 6 quilonewton. A carga que sobrou, que é a carga triangular, ela vai ficar, deixa eu colocar aqui, esse aqui não, ela vai ficar aqui, eu vou apagar esse comprimento aqui, só para identificar onde ela vai ficar. Ela vai ficar a 1/3 dessa maior altura aqui, ó, desse lado maior aqui. Então, eu vou pegar desse lado de cá, né, que é o final desse comprimento, deixa eu só apagar aqui. Apago tudo. Então, eu vou pegar desse final aqui e vou calcular 1/3. 1/3 de 3, que vai dar 1 metro. Então, aqui vai ficar a minha resultante da carga triangular. Então, ela vai ser, aqui é a minha resultante 1, né, que é a minha resultante 2, que é a área desse triângulozinho aqui, que é a altura que a gente calculou, né, que é 1, vezes a base, né, que é o comprimento, 3, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui um valor de 1,5 quilonewton. Perceba que eu não somei essas duas resultantes. Essas duas resultantes elas vão existir aqui simultaneamente, tá? Eu vou considerar as duas na hora de fazer os cálculos. Então, o que que acontece? Eu vou apagar aqui, tá, gente? Só para não ficar em cima da seta. O que que acontece? Acontece que na hora que a gente for fazer os cálculos, né, principalmente o cálculo das reações de apoio, a gente precisa ter, né, o nosso sistema todo em força, porque a gente aprendeu, né, lá no início, né, lá no primeiro bimestre, a fazer a redução, né, desses sistemas de força, né. Então a gente consegue aqui trabalhar com o momento, né, porque a gente tem a força aplicada, né, e as distâncias, né. Então isso é o que é o mais importante, tá. Ter esse sistema, transformar esse sistema de carga distribuída em forças concentradas, ok? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar agora para calcular as reações nos apoios, ok? Então, até a próxima aula.